Bom dia, gente! Sexta-feira, glória a Deus por isso. Principalmente para aqueles que estavam aguardando, ansiosos por esse momento, para descansar um pouquinho, né? Para renovar as forças, recarregar as baterias. Glória a Deus pelo dia de hoje. Tenho certeza que não vai ser diferente dos outros dias da sua semana, que foram dias abençoados, que começaram com a presença do Senhor. Vai ser assim hoje também. Vamos começar o dia com a presença do Senhor, dando a Ele o nosso bom dia, dando a Ele o nosso suspiro, dizendo: Senhor, o dia é seu, faça o que quiser, como você desejar, tome nas tuas mãos. Bom dia, Mariana. Nós vamos começar entregando a Ele, aquele quem nos deu a vida, quem nos dá a graça de todos os dias começar as nossas manhãs, que seja Ele o nosso bom dia, né? Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais essa manhã, por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Senhor. Tantos gostariam, Senhor, de despertar, de acordar, mas o Senhor nos deu esse presente. Nós não queremos tratar como natural aquilo que é sobrenatural e por isso nós somos gratos ao Senhor pela vida, pelo fôlego de vida que corre dentro dos nossos pulmões. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor soprou sobre nós o teu fôlego de vida e tem soprado, papai, continuamente a cada manhã. Nós aproveitamos e declaramos sobre todos aqueles, papai, que têm precisado do teu fôlego de vida. Nós declaramos o teu fôlego de vida sobre eles, papai. Nós declaramos um sopro do teu Espírito, papai, sobre cada um deles. Sopra, Espírito, sopra na vida daqueles que estão se sentindo fracos fisicamente, mas também espiritualmente. Venha com o teu sopro, Senhor, mudando e transformando, Senhor, toda a realidade. Senhor, tem uma palavra para nós hoje, tem algo do céu que o Senhor separou para nós hoje. E eu te peço, Senhor, fale conosco. Fale conosco, Senhor. Meu coração deseja ouvir a tua voz. Eu quero aprender com a tua palavra nessa manhã, papai. Nos conduza a este lugar, nos leve a este lugar de aprendizado, de ensinamento. No nome de Jesus, Pai, nós vamos ler a tua palavra, mas que o teu Espírito possa nos trazer a revelação, a compreensão, Senhor, exata daquilo que o Senhor deseja e quer falar conosco. Nos ensine. Nosso coração, papai, está preparado para ouvir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Marlene, que entrou agora. Deus abençoe a sua sexta-feira. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje a gente vai aprender com o Salmo 77, que é, na verdade, um salmo que é um espelho da nossa alma. A gente escuta na Bíblia muitas histórias de vitórias e de conquistas, o mar se abre, milagres acontecem, né? Lázaro ressuscita, quantos milagres, quantas histórias. Porém, existem alguns salmos que são de fato um espelho da nossa alma, porque como seres humanos, por muitas vezes, apesar de lidar e ler o tempo todo muitas histórias de milagres, o nosso dia a dia não é assim. A gente sente dor, a gente sente medo, a gente se entristece, a gente duvida, a gente questiona o Senhor. E os salmos, eles são tão importantes para nós porque, na verdade, nós, nos salmos, bom dia, mãe, Deus abençoe você. Nos salmos a gente vê a nossa humanidade, a gente vê as nossas fraquezas, a gente vê que o ser humano duvida, que o ser humano questiona e que tá tudo bem em sentir essas coisas. Então, no salmo é como se fosse um banho de realidade, né? O medo que a gente sente fica ali exposto. As fragilidades humanas ficam expostas nos salmos. E os salmistas, o que eles fazem, eles mostram o quanto eles são humanos. E é bom a gente ver isso, porque às vezes a gente se culpa e se pune demais, né? Pelos nossos sentimentos, pelas nossas fraquezas. E a gente tem que se culpar e punir se a gente não fizer isso, se sentir fraco perto do Senhor. A gente tem que ver nos Salmos uma inspiração de que eram homens, mulheres de Deus, inspirados por Deus, que apesar de se sentirem frágeis, eles estavam fazendo isso aos pés do Senhor. E é esse o convite que Deus tem pra gente. Se você estiver triste, se você não estiver bem, não faça isso aos pés de qualquer pessoa. Leve o seu clamor para os meus pés, porque só eu vou te entender.
Você já esteve com pessoas que às vezes são até repetitivas nas suas reclamações? Continua reclamando, você encontra com ela depois de 2 anos, são as mesmas causas, as mesmas reclamações. E às vezes é até chato estar perto dessas pessoas. Bom dia, tia Berna, que saudade de você. Às vezes é até chato estar perto dessas pessoas, a gente evita estar perto dessas pessoas. Porque talvez elas estejam reclamando para a pessoa errada. Se elas reclamassem aos pés do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não falaria. Você de novo falando disso. O Senhor é paciente, tá? Dentro das virtudes dele a paciência, a bondade. Então ele escuta de novo e quantas vezes forem necessárias o seu clamor, a sua reclamação, a sua lamúria, o seu lamento. E ele fala, tudo bem, minha filha, com amor e graça, porque ele tem graça que superabunda, eu te escuto. E esse salmo fala sobre isso. Ele mostra que nós somos normais, né? Através de uma oração de um homem de Deus. Asaf era um homem de Deus, ele era provavelmente um músico e ele, apesar de ter crescido, acredito, na presença do Senhor, ter uma história, um vínculo com o Senhor, ele mostra toda a sua fragilidade nesse salmo. E ele mostra o quanto nós somos normais, quando nós nos sentimos tristes, quando nós nos sentimos angustiados. É legal a gente ver milagres na Bíblia e se inspirar com milagres, é muito legal. Mas também é legal a gente ver homens de carne e osso que tropeçam, que vacilam, porque isso sempre nos dá esperança de qual caminho nós devemos percorrer. Porque toda palavra de alguém que reclama, de alguém que se lamenta, não é só uma palavra de reclamação. É uma palavra que vai trazer para você algum ensinamento, como vai ser o nosso caso hoje aqui. Vai trazer algum ensinamento. E nós vamos começar a leitura tendo isso em mente. Versículo 1. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os meus ouvidos, os seus ouvidos. Então ele clama ao Senhor, levanta a voz dele para falar com o Pai e ele sabe que Deus está escutando. Então tenha isso em mente, nunca perca isso em mente. O Senhor está te escutando, independente das circunstâncias. Se a gente realmente tiver essa compreensão de que o Senhor está nos escutando, até as nossas orações serão diferentes. Às vezes a gente está tão no automático que alguém pede para você orar, você já começa. Senhor, meu Deus, já tem o começo e o final da sua oração, porque você está no automático. E às vezes a gente esquece. Gente, Deus está escutando. Então, se Deus está escutando até a sua forma de falar, a sua forma de começar, aquilo que vai mover algo dentro de você, uma crença muito grande, porque o Senhor está te escutando. Então, Asaf, apesar de se sentir nesse momento com problemas, desanimado, angustiado, ele clama ao Senhor e ele sabe, o Senhor está te escutando. Saiba, o Senhor te escuta em todo o tempo. Nunca perca isso de vista. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Então é como se ele estava angustiado, pedindo socorro ao Senhor. A mão dele se estende como, Senhor, me ajuda, e não para. Ela continua, permanece para cima pedindo ajuda do Senhor, ela não se abaixa. E a minha alma recusava ser consolada. Quero que você guarde isso na sua mente. A minha alma recusava ser consolada. Eu entendo essa parte, a minha alma recusava ser consolada, que sabe aquela pessoa que sabe a saída do problema, sabe o que precisa ser feito, sabe o que precisa ser mudado, mas ela não consegue mudar isso da mente dela. Ela não consegue arrancar isso da mente dela. A alma dela se recusa a ser consolada. Ela fica naquela situação e fica revisando algo que aconteceu, passa por aquilo e nada muda porque ela se recusa a ser consolada. Às vezes a gente pode se encontrar num lugar assim, tá? E o Senhor quer te falar para você. O Senhor quer falar para você nessa manhã que existe uma outra forma de pensar. Existe uma outra forma de viver. Não permaneça daquele jeito como... Sabe aquela pessoa que não consegue ser ensinável? Que não tem um coração ensinável? Que escuta uma coisa, mas aquilo não entra. E fica naquele lugar de dor. Vivendo um luto eterno. Vivendo uma tristeza eterna. Se lamentando eternamente. As pessoas podem te aconselhar. Podem falar coisas que vão amenizar. Mas aquilo não entra na sua mente. Você permanece naquele lugar. Você permanece em algo que aconteceu. Aconteceu algo que de repente foi traumático para você e você não sai daquele lugar. Você fica relembrando e revisitando aquela cena e revivendo aquela cena. Bom dia, Zé! Deus abençoe você. Isso é o que Asaf provavelmente estava passando.
a alma dele estava se recusando a ser consolada. Então não adiantava, ele não lembrava das palavras de consolo de alguém, não lembrava das palavras do Senhor, ele relembrava apenas da dor, do sofrimento que ele sentia. Então a gente quer que Deus dê a solução pra gente, por muitas vezes, mas a gente não aceita a opção dele, não é? A gente fala, não, Senhor, essa opção que você está me dando não é viável. Essa opção não. Aí o Senhor, essa opção também não. Então Deus tem uma solução para você. Nem sempre a solução vai ser a que você gostaria, mas é a melhor. E isso você tem que ter em mente. Então não fique nesse lugar de recusar, né? Recusar ser consolado pelo Senhor. Que a sua alma, no nome de Jesus, seja cativa agora aos pensamentos do Senhor e que nos seus pensamentos passem apenas os pensamentos do Senhor sobre você. Os pensamentos do Senhor sobre algo que pode estar acontecendo na sua vida. A sua alma é ensinável. A sua alma, ela é confortada pelo Senhor, no nome de Jesus. E aí, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ou seja, ele ficava triste quando ele lembrava de Deus. E eu pensei, quando eu li esse versículo, de um momento recente que eu tive, quando meu tio morreu. Todas as vezes que eu entrava na presença de Deus, aquilo mais me causava dor, sofrimento, do que alegria. Eu falei, Senhor, não está dando. Eu não vou falar com o Senhor. Porque quando eu começava a orar e quando eu começava a ouvir uma música, uma palavra, isso me remetia, não sei, eu sentia uma tristeza. Estava me fazendo mal. E eu falei, Senhor, meu Deus, que situação que eu tô? Porque eu preciso estar na tua presença, mas parece que me relembra, vem um filme na minha cabeça. Então, isso só mostra pra gente o quanto nós somos humanos, tá? E é legal a gente ver isso porque você não se culpa, você não se pune. Você fala, gente, isso acontece com outras pessoas também. Então, eu não sei se você já passou por sentimentos assim, mas eu já me senti assim. Lembrar de Deus e me perturbar, me queixar, lembrar das situações que precisam ser melhoradas, das coisas que precisam ser resolvidas e o espírito se desfalecer, né? Muitas pessoas, eu conversei com um amigo recentemente que está passando por uma situação muito difícil. Bom dia, amiga! Bom dia, Deus abençoe o seu dia. E por muitas vezes essas pessoas que passam por problemas assim, quando elas vão entrar na presença do Senhor, mais elas se lembram do problema e mais isso as entristece, mais isso gera dor no coração delas. E essa palavra só mostra pra gente, isso é normal, você pode passar por isso, mas se a gente continuar o salmo, a gente vai ver a saída para as situações, para os nossos problemas. No versículo 4, ele vai falar assim, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, e isso aqui é importante, tá? Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei o meu coração e o meu espírito investigou. Então, uma pessoa aturbulada, com muita coisa na cabeça, ela fica revisitando o passado. E por muitas vezes, a gente vai ver que a gente tem traumas. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que sim revisitar o nosso passado, mas não desacompanhado. Sempre com o Espírito Santo, porque quando a gente revisita o nosso passado sem a presença do Espírito Santo é muito perigoso. Você pode ficar num lugar ali de lamento, de dor e ver que você tem traumas, coisas para serem resolvidas e aquelas coisas irem piorando dentro do seu coração. Então Asaf está tão desesperado que ele começa a revisitar o passado, relembrar as coisas que tinham acontecido, as coisas, nossa, e esses traumas, essas coisas mal resolvidas ficam latentes dentro do coração dele. No nome de Jesus, eu declaro que se você for revisitar os seus traumas, as coisas que aconteceram, porque sim, a gente passa por traumas, né? Se você for lembrar de coisas que aconteceram, você vai ver, eu acho dessa maneira porque um dia isso aconteceu comigo. Você vai ver as conexões sendo feitas naquela hora. Se você fizer isso, não faça sozinho, vá acompanhado, que o Espírito Santo te guie nessa descoberta. Porque eu acredito que o Senhor, Ele quer sim abrir os nossos olhos espirituais para que a gente enxergue algumas situações de maneira ampla, para que a gente veja as coisas de maneira ampla. Então, no nome de Jesus, que o Senhor te dê essa habilidade, essa capacidade de enxergar de maneira ampla. Então, não faça isso longe do Senhor, faça isso com o Senhor, leve o Senhor para revisitar as coisas e as situações da sua vida, né? Não vá sozinho. E ele faz isso, ele começa a relembrar as coisas, fazer isso de noite e o espírito dele começa a investigar e ver que tem alguma coisa errada. E aí nos 3 versículos seguintes, ele vai começar
a duvidar do amor de Deus. Ou seja, ele vai num extremo, ele começa a duvidar do amor de Deus. É como se, sabe quando você está oscilando tanto na fé que você acorda com fé e vai dormir sem fé. Aí no outro dia você acorda sem fé e dorme com fé. Porque você está oscilando tanto. Tantas coisas acontecem ao longo do dia que fazem você crer, fazem você descrer. E aí você fica naquela montanha-russa de sentimentos, né? Se for mulher, parece que, será que eu estou na TPM? Porque você está o tempo todo oscilando. A falta de fé, né? Essa inconstância, passar por uma situação de dor, algum trauma, nos leva a vivenciar coisas assim, né? E Asaf mostra pra gente que nós estamos vivos. Se você está vivo, minha filha, meu filho, nós vamos passar por sofrimentos. Nós vamos passar por altos e baixos. Não vai ser só o mar se abrindo o tempo todo, o morto ressuscitando o tempo todo. No dia a dia existem dores, né? Que nós vamos viver. E aí, nesses 3 versículos seguintes, vai dizer assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável ao meu clamor? Cessou para sempre a sua bondade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Então ele fala aqui 3 palavras-chave. Rejeitará, ele fala sobre cessar, ele fala sobre esquecer. Ou seja, ele está sendo sincero, abrindo o coração dele e se expondo, falando como ele se sente. E ele realmente está se sentindo abandonado. Ele sente como se Deus não estivesse com ele. Ele acha que Deus o esqueceu, ele acha que a mão do Senhor bondosa parou de abençoar a vida dele. Ele acha que Deus está o rejeitando. Quem nunca? Quem nunca se sentiu assim, coloque a mão aqui. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você sente: Senhor, mas não é possível, o Senhor não está me ouvindo. Por que eu estou me sentindo desse jeito? E aí são esses altos e baixos da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa alma latente, gritando dentro de nós. E é normal. É normal passar por momentos assim. A gente só não pode permanecer nesse lugar. É como se o Senhor nos dá uma chave e Ele vai te dar a chave hoje. E com essa chave você faz o quê? Você joga fora? Você coloca a chave, engole a chave? Não. Existe uma chave e existe uma porta para ser aberta. Você não pode ficar nessa sala, nesse hall de rancor, de lamento, de tristeza por toda a sua vida. O Senhor te permite vivenciar o luto, a dor, o sofrimento, mas Ele não quer que você permaneça nesse lugar. Porque permanecer nesse lugar transforma a sua identidade, muda a sua essência. Porque já percebeu pessoas que às vezes eram alegres, pessoas que eram de um jeito, e quando você encontra parece que elas estão de outro jeito, são entristecidas e mudaram, se transformaram. Pessoas que eram amáveis e sofreram tantos traumas que passaram a ficar rancorosas, são duras demais com as pessoas, ninguém gosta de estar perto delas. Existem pessoas assim porque permaneceram no lugar de ofensa. Foram feridas, não foram curadas, não revisitaram o passado delas com Deus e ficaram nessa sala, com a chave na mão, a porta ali, visível para entrar, mas não saem do lugar. Esse não é o seu lugar. E se você está nesse lugar, você vai sair desse lugar hoje, no nome de Jesus. E aí no versículo 10, ele vai falar assim: e eu disse: isso é enfermidade minha. Olha, ele sabia que ele estava com um problema, que a mente dele estava se sentindo muito turbulada. E aí ele fala: eu sei, isso é enfermidade minha, eu não estou bem, eu não estou bem. E aí o que ele faz? E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. E é aqui que eu queria chegar, porque essa é a chave que você precisa nessa manhã. Primeiro ele reconhece: eu não estou bem. Sozos exatamente. O sozo é uma cura da mente, a cura das emoções, cura de traumas. Rosângela, bom dia. Acordou tarde hoje, hein? Tava sentindo a sua falta. Depois você pega o comecinho lá no IGTV. Então, ele diz assim, o primeiro passo, reconhecer, tem alguma coisa errada comigo. O reconhecimento é muito importante, porque quando a gente, não, tá tudo bem, não tá passando nada não, ele reconhece e ele fala: existe uma enfermidade em mim. E eu disse: isso é enfermidade minha. Todos esses sentimentos de achar que Deus está me rejeitando, de achar que Deus não estende mais a mão dele sobre a minha vida, tudo isso é uma enfermidade. Primeiro, reconheça. Reconheça que existe algo errado. Segundo, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Eu já falei com vocês aqui em outro salmo da destra, né? Destra é a mão a mão boa de alguém, né? A mão direita, que as pessoas têm mais habilidade para escrever, para fazer as coisas. E quando a gente fala disso na Bíblia, é a mão que faz. A destra é a mão que se coloca sobre a sua cabeça, é a mão de Deus operando. Então, quando ele fala, e logo me lembrei dos anos da sua destra, então ele começa a trazer à memória
coisas que Deus já tinha feito para ele, ações de Deus. Bom, Deus um dia me deu um livramento disso, é verdade, Deus me deu um livramento. Teve um outro dia que Deus trouxe uma paz dentro da minha casa no momento que estava tudo tumultuado. Também teve esse dia que Deus veio com a provisão dele, é verdade, eu me recordo. Asaf começa a lembrar da mão de Deus operando na vida dele. Então, ao invés de revisitar o passado, ficar nos traumas, nas emoções, nas feridas não curadas, nas coisas que ouviram, que doeram, ele começa a relembrar da mão de Deus operando. E talvez sejam essas memórias que você precise ativar dentro de você. As memórias das coisas, das obras que Deus operou na sua vida. A chave é a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque viver num lugar de desesperança é perturbador. Quando a incredulidade, né? Quando a incredulidade dá a mão por caos, a gente vive momentos de desespero. Então saia do lugar de incredulidade. Como que eu saio? Relembrando, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. E aí ele vai continuar dizendo: lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele muda o disco. Ao invés de relembrar os traumas, ele começa a relembrar as ações de Deus do passado. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. Ou seja, ele não só relembra, ele começa a meditar. Nossa, é verdade. Deus abriu o mar vermelho. Com qual propósito Deus abriu o mar vermelho? Nossa, e o povo passou por muita dificuldade antes, né? Então sempre tem um deserto. Ele começa a meditar nas coisas que Deus operou. E às vezes falta isso dentro de nós, essa reflexão, essa autorreflexão. O teu caminho a Deus está no santuário, né? Está na casa do Senhor. O caminho para isso, o caminho para essa descoberta está na casa do Senhor, está na igreja, está na casa do Senhor, que é o seu coração, está na gente se voltar para o centro, que é o Senhor. E aí ele fala que Deus com D minúsculo, é tão grande como o nosso Deus, com D maiúsculo, né? Então ele compara, ele fala, eu sei que não existe outro Deus que seja tão grande quanto você. Ele muda a estação, percebe que a oração já está diferente? Ele estava se lamentando, se lamuriando, e agora ele já muda, ele já começa a perceber o quanto Deus é poderoso. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, as pessoas sabem que você é poderoso. Com o teu braço remexe o povo, os filhos de Jacó e de José. Então ele começa a relembrar. Naquela época as pessoas estudavam muito mais a Bíblia do que a gente. Os estudos eram diferentes, eram histórias, eles contavam histórias e a história ia se propagando de boca a boca. Então ele começa a revisitar a história do povo dele, a história da descendência dele. E às vezes precisa de um pouco disso. Talvez você fale, mas eu acho que eu não consigo nem lembrar de coisas que Deus fez na minha vida. Minha vida sempre foi uma luta, sempre foi muito difícil. Aquela alma que se recusa a ser consolada. Então revisite a Bíblia, revisite as histórias da Bíblia, que você vai ver, é impercebível, não tem como você não perceber a mão de Deus operando. E ele começa a ir na descendência dele, nas histórias de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Daniel, de José. Rapaz, se você pega tudo isso, não tem como você ver que uma hora o Senhor vai agir a seu favor. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água e os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra. Então aqui até a natureza começa a ver o poder de Deus e ele muda o disco, percebe que ele muda o disco. Eu já estou caminhando para o final, tá gente, porque eu falo muito. A voz do seu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Então aqui ele está falando de coisas físicas, coisas que foram criadas por ele. Como ele tem o controle de todas as coisas, que as águas, elas se abrem, o ambiente escuta a voz do Senhor, o quão poderoso é esse Deus, como não saber, como não tremer diante de um poder tão grande assim. E aí ele finaliza dizendo, pelo mar foi teu caminho. Eu tenho certeza que isso daqui é uma menção à abertura do Mar Vermelho, né? Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas. Ou seja, o caminho que Deus tinha traçado para o povo de Israel tinha a ver com a abertura do Mar Vermelho. Então, ao abrir o Mar Vermelho, Deus estava apresentando para o povo uma nova realidade, uma nova perspectiva. E é isso que Deus vai fazer com a sua vida. Ao abrir, ao vivenciar o milagre,
O Senhor muda para sempre as estações que você vive. O Senhor muda para sempre a sua perspectiva. Por isso eu declaro milagres, milagres sobrenaturais que mudem para sempre, que te apresentem uma nova proposta de vida. E as tuas pegadas não se conheceram. E aí no versículo 20 ele finaliza dizendo: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. E eu queria finalizar essa reflexão com esse versículo. O povo, então, foi guiado como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então, aqui ele está falando de 2 homens que se levantaram para guiar o povo. Ele não está falando de Deus, o pastor. Ele está falando de Moisés e Arão, que foram homens que se levantaram para pastorear, né? E aqui eu quero ressaltar o quanto é importante existirem pessoas que vão exercer esse pastoreio na sua vida. Pessoas como eu e você, mas que terão palavras de sabedoria, que poderão te auxiliar, que poderão te ajudar de alguma maneira. Aqui ele lembra de Moisés e Arão. E de fato, se a gente pega a história, Moisés e Arão foram pastores que guiaram o povo. As pessoas não tinham resposta. Quem que tinha resposta? Moisés. Tinha resposta para o povo. Moisés vinha com a resposta. E às vezes a gente está se cercando de companhias erradas, de pessoas que não podem nos ajudar, né? Claro, o Senhor pode falar diretamente com você, Ele pode, mas existem pessoas em que o Senhor levanta, como eu falo, né, Zé? Como ele levantou Moisés e Arão, e ele pode levantar essas pessoas para te auxiliar. Então não blinde o seu coração. Às vezes você parou de confiar nos outros, você parou de confiar nas pessoas por decepções, por revisitar demais as suas histórias, vivenciar muito os seus traumas. Mas o Senhor levanta sim pessoas que podem caminhar com você e te auxiliar de alguma maneira. E ele finaliza esse salmo, que foi um salmo que é um espelho da alma dele, um espelho de como ele estava se sentindo, dizendo que pessoas foram guiadas por pessoas. Essas pessoas que estavam guiando, elas não eram pessoas comuns, eram pessoas inspiradas por Deus. Eu não sei em qual momento você está, de ser guiado por alguém ou de guiar alguém. Eu sei que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Por diversas vezes o Senhor tem falado comigo, existem ovelhas sem pastores. Você tem um chamado pastoral. O que você tem feito com isso? E às vezes você fala, pastoral? Não, eu não sou pastora, eu não estudei 4 anos para ser pastora, eu não tenho uma igreja, eu não estou comandando uma igreja, mas eu tenho chamado pastoral, eu sei disso. Eu gosto de cuidar das pessoas, de caminhar com as pessoas, de orar por elas, de aconselhar as pessoas. E às vezes pode ser um chamado que Deus tem para você. E eu quero te despertar para que você entenda que enquanto a gente não se posiciona no nosso chamado, existe alguém sofrendo e esperando pelo seu posicionamento. Porque existem coisas que só você pode fazer. E eu queria te despertar para esse entendimento, para essa compreensão de que você está ocupando o lugar que Deus te deu? Você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer ou não? Bom dia, Lude, minha linda. Estamos finalizando aqui o estudo do Salmo 77. Você perdeu algumas coisinhas, mas depois você pega lá no IGTV. Então eu quero assim finalizar fazendo uma oração. E nessa oração eu quero dar vozes de comando para a sua alma, para as suas emoções. Porque a gente vê no Salmo um homem turbulado de preocupação, de dor, de ansiedade e tristeza. Mas ele encontra a chave, e a chave é trazer a memória. E no nome de Jesus, a sua mente vai ser destravada hoje, para que você consiga ser capaz de lembrar, de relembrar os feitos de Deus e sair do lugar de lamento. Saia desse quarto de lamentação. Saia desse quarto. Já existe uma porta disponível, uma chave que foi te dada, e ela está aqui na sua mão. O que você vai fazer com ela? Nada. Alguma coisa você vai fazer. E nós vamos orar colocando essa situação. E como eu disse no começo, eu creio no poder da oração. O Senhor está aqui. O Senhor está aí na sua casa. Então não é uma oração comum. Se a gente orar sabendo, rapaz, o Senhor está aqui, Ele está aqui. E eu sei, Ele vai ouvir o nosso clamor. Não é só uma oração no automático. Ele vai ouvir o nosso clamor. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu ensinamento, Senhor. Obrigada porque a gente sempre tem algo para aprender contigo e não foi diferente nessa manhã. Nós queremos, papai, dar ordens e vozes de comando para a nossa alma nesse momento. Nós declaramos agora, Espírito Santo, almas que sejam cativas aos teus pensamentos. Nós repreendemos agora, Senhor, todo o sentimento de tristeza,
Papai, tantas vezes temos revisitado o nosso passado sem o Senhor. Temos vivenciado traumas e essas histórias se repetem na nossa vida porque o Senhor não está ali. Nós repreendemos agora, Senhor, no nome de Jesus. Nós repreendemos os traumas do nosso passado. Nós repreendemos esse sentimento que permanece, que fica, que tem nos acompanhado durante tanto tempo. Pai, no nome de Jesus, aqueles que foram rejeitados, papai, eu declaro agora a dose perfeita do teu amor. O Senhor supre toda a rejeição. O Senhor supre toda a rejeição. Aqueles que foram ofendidos e ficaram no lugar de ofensa, ficam revisitando e repassando as dores, as palavras ditas. Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos isso agora. Nós repreendemos, papai. Vem agora substituir esses pensamentos. Substitui esses pensamentos. Eu declaro novos pensamentos, papai. Aqueles que perderam, aqueles que vivenciam luto, Senhor. Pai, que ficam nesse lugar de luto, de lamento, de lamúria, perguntando por que comigo, por que na minha casa. Senhor, nós declaramos uma nova perspectiva. Saia desse lugar no nome de Jesus. Saia desse lugar no nome de Jesus. Papai, nós não queremos revisitar o nosso passado sem você. Entra conosco na nossa história e que as nossas lembranças, as nossas memórias, elas não tragam dor, papai. Elas não tragam tristeza para nós. Que elas tragam esperança, Senhor. Por isso eu declaro agora, Senhor, traga na nossa memória aquilo que nos dá esperança. Traga, Senhor, aquilo que nos dá esperança no nome de Jesus. Eu declaro a esperança que vem do alto, a esperança que vem do céu. Senhor, faça a gente lembrar dos teus grandes feitos, das tuas boas obras, papai, sobre as nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro, papai, que prisões sejam abertas agora. Senhor, tem gente vivendo em cárceres privados, elas têm se colocado nesse cárcere, Senhor, eu sinto isso. Eu sinto no meu coração uma grande opressão, um sentimento de dor muito grande, uma opressão muito grande. Eu estou sentindo isso no meu coração agora. No nome de Jesus, saia dessa prisão. Saia dessa prisão. Não foi o Senhor que te colocou nessa prisão de sentimentos. Não foi o Senhor que tem te colocado nessa prisão. É você que tem se colocado nesse lugar. Você já tem a chave para sair desse lugar. Saia desse lugar no nome de Jesus. Todo sentimento de impotência, vai embora agora. Vai embora agora. Pai, eu declaro os teus anjos ministradores, anjos com as patentes necessárias, lutando essa guerra espiritual pela alma dos meus irmãos. Eu vejo uma guerra na mente, uma guerra nos sentimentos, nas emoções, oscilações o tempo todo. Papai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor é aquele que nos leva para o centro novamente. E eu declaro agora, Espírito Santo, eu declaro agora, o Senhor é aquele que aplana os nossos caminhos. Eu declaro caminhos aplainados, que todas as vozes se calem agora, no nome de Jesus. Vozes da nossa alma, das nossas emoções, do inimigo das nossas almas, se calem agora. No nome de Jesus, eu declaro apenas a voz do Espírito Santo. Eu declaro apenas as verdades do Espírito Santo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Pare de escutar e de relembrar e de revisitar aquilo que você escutou de alguém que te feriu. Escute apenas a voz do seu Pai e aquilo que Ele tem para falar a respeito de você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Gente, como eu senti a presença de Deus, tá? Senti uma presença do Senhor muito forte aqui. E eu tenho certeza que essa palavra foi para alguém que está vivendo por situações difíceis. E no nome de Jesus, eu declaro, você tem a chave para sair desse lugar. Você tem a chave. Você está vivendo num cárcere privado que não foi o Senhor que te colocou. Às vezes a gente se coloca nesse lado da prisão e fala, eu estou vivendo um momento difícil de dor, e a gente está se colocando naquele lugar porque o Senhor já tem a saída para os nossos problemas, o Senhor já tem a solução e a gente não está enxergando. Mas no nome de Jesus, eu creio que isso mudou, que a sua mente foi transformada e uma perspectiva nova vai aparecer. O Senhor vai te mostrar, vai te dar uma saída hoje, no nome de Jesus, para alguma coisa que você está vivendo, para alguma coisa que você está sentindo, né? Para essa alma tumultuada, cheia de emoções. Eu declaro essa sua realidade, no nome de Jesus. Muito feliz por compartilhar essa palavra com vocês. Mais um salmo.
Obrigada por vocês, guerreiros, que estiveram aqui com a gente cedinho. É muito bom compartilhar. Como que você não vai começar o dia melhor hoje? Me fala. Não tem como a gente começar o dia de outra maneira. Eu sei que a nossa fé, por muitas vezes, é testada. A gente recebe uma palavra, recebe uma oração e a gente é testado. E aí que você tenha isso em mente. Não perca aquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida, derramou sobre a sua vida hoje. Mantenha como uma pedra preciosa, vai cuidando. Então, se alguma coisa... Porque é assim, aí vem pensamentos, sentimentos para minar seu coração. E você fala, não, o Senhor já transformou e vou guardar e manter essa pedra preciosa, essa chama acesa no meu coração. Você só precisa uma chama. Uma chama. Já viu como o fogo tem o poder de alastrar uma cidade? Então, uma chama, você alastra de novo o seu coração e você fica incendiado novamente. Então, hoje, o Senhor te deu essa chama. Pode parecer pequeno, pode parecer pouco, mas é tudo que você precisava. Agora é só você continuar soprando, porque o restante o Senhor faz. Amém? Deus abençoe a sua sexta-feira. Tenha um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. E na segunda-feira nós estamos aqui estudando o Salmo 78. O Senhor tem mais para você, muito mais. Então vamos conosco, juntos aí nessa caminhada. E, gente, se deixar eu fico falando aqui, porque eu falo muito. Alegria. Contentamento, é verdade, Rosângela. Declaro contentamento, a gente se alegre com aquilo que a gente tem. Já percebeu que às vezes a gente só vê a erva daninha, né? Só vê o errado. Mas quando o Senhor vem com esse contentamento dentro de nós, glória a Deus por isso, a gente tem as nossas forças renovadas. Amém, aleluia, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Tenham uma sexta-feira abençoada, cheia da presença do Senhor. Beijos, fiquem com Deus. Amém.